Olá, estamos aqui para mais um devocional dia a dia com a palavra, no dia 20 de setembro. Hoje vamos meditar em Mateus 6:13, um versículo que é conhecido até por pessoas que às vezes não leem a Bíblia, mas como ouvem esta oração em muitas partes, conhece este versículo que diz: E não nos conduzas à tentação. Algumas versões da Bíblia vai dizer: e não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino e o poder e a glória para sempre. Amém. Parte da oração modelo, mais conhecida como Pai Nosso. Este verso já foi usado por muitas pessoas para justificarem a saída de pessoas de suas vidas como resposta a serem livres do mal. Ok, pode ser, sim. Mas tenta imaginar Deus nos olhando e percebendo os caminhos que tomamos sem pedir sua direção. Ele até quer nos guiar para não cairmos na tentação. Mas muitas das vezes o nosso comportamento é de quem nem o conhece, só porque não queremos a outra parte da oração que diz: seja feita a tua vontade. Pois é, queridas, as tentações que muitas vezes nos fazem cair são respostas de nossos próprios atos. E nós precisamos reconhecer isto. Como? Pedindo perdão e voltando a obedecer à vontade de Deus. Porque o nosso sentimento fica: Senhor, mas eu peço na oração, não me deixe cair em tentação, e agora estou eu aqui, laçada, derrubada. Mas essa oração é uma oração completa. E já começa lá em cima, a gente reconhecendo Deus como nosso Pai. Eu me recordo, e talvez algumas se identifiquem com esta minha recordação, de quando eu era adolescente, né? Meu pai falava: olha, não faz isso, não vai em tal lugar, não fique em tal lugar, não fique, não passe da hora em tal lugar, e tal, tal, tal. Mas a gente, na emoção do momento, em querer ficar com os amigos, em querer aproveitar um pouco mais uma festa, a gente deixava de ouvir. A gente deixava de ouvir, aí quando via já estava tarde demais, tinha que andar na rua muito tarde da noite, ou acabava se chateando com alguém. Sempre, né, vinha consequências daquilo, daquela desobediência. Mas o pai tinha falado: não faz. Por quê? Porque lá atrás ele também já teve a experiência. A mãe já teve a experiência, a avó já teve a experiência. E aí sempre alertando a gente e a gente, né, querendo viver a emoção ali do momento. E como filhos de Deus, precisamos primeiramente reconhecer Deus como nosso Pai, entender que o que Ele está falando é para o nosso bem, e aí a gente vai entender o que lá depois? Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Primeiro é separar Deus de qualquer outra pessoa nesse mundo. Eu dei um exemplo aqui do meu pai carnal, mas Deus é soberano, sabe todas as coisas, Ele é santo. Ele tem a visão da minha vida presente, passado, futuro. Então,
tudo que ele faz não é baseado só no que ele viveu, não. É baseado no que ele tem para mim. Então, ele não é um pai qualquer, ele é um pai santo, Deus poderoso. E aí, vem lá, seja feita a tua vontade. E dizer se seja feita a tua vontade, a gente só faz, a gente só fala quando nos convém. Quando já não tem mais jeito para a gente, né? Quando a gente já tentou tudo, e aí a gente fala, seja feita a tua vontade. Quando, na verdade, ele quer que a gente fale isso no começo das coisas, antes de tomar as atitudes. Eu posso enumerar tantas das coisas que eu passei e que eu vivi por ter falado, seja feita a minha vontade. Por querer que os meus sentimentos estivessem à frente das minhas decisões. Porque eu tinha razão naquilo que eu estava fazendo. Porque aos meus olhos era o certo e justo diante daquilo que eu estava fazendo. Ali naquele momento, eu já não considerava mais Deus como pai, muito menos como Senhor da minha vida. Aí, quando a gente anula Deus como pai e Senhor da nossa vida, diga-me, como ele vai nos afastar da tentação? Como? Como ele não vai deixar a gente cair na tentação, uma vez que eu já anulei a paternidade dele, o senhorio dele sobre a minha vida? Porque aí depois vem todo o processo, né? O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aquele tem, né, os nossos devedores, aqueles que nos têm ofendido. Aí não nos deixe cair em tentação. Olha todo o processo que vem antes desse não nos deixe cair em tentação. Então, precisamos ser honestas, né? Honestas diante de Deus. Até porque Ele é um Deus que vê tudo, mas a- apesar de ser um Deus que vê tudo, Ele espera que nós tenhamos a nossa atitude de reconhecimento de quem Ele é na nossa vida. Porque Ele quer ser o nosso Pai, Ele quer cuidar de nós como filhas, Ele quer cuidar de você, querida. Ele quer sim desviar os nossos pés de pisar em armadilhas, porque as armadilhas estão aí no caminho. Mas eu costumo dizer que eu tenho entendido isso diariamente, sabe, com o decorrer do tempo. Em coisas principalmente que eu fui libertas lá, que eu fui cega, cega, cega até o fim, até viver ali, sabe? Tudo aquilo que meus pés me conduziram, eu pude ver que diante da tentação, a gente não fica dando bobeira. Diante da tentação, a gente não fica dando bobeira. Porque ela existe justamente para fazer a gente cair. Ela existe justamente para isso. É uma ferramenta de Satanás. É uma ferramenta do inimigo. Ela existe para fazer a gente cair. Sabe? Então, eu vou lembrar logo daquele versículo que eu lembro muito diante das tentações que eu vivo, porque sim, elas existem, diariamente acontecem. Quando fala, sujeitai-vos a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Olha, a gente não pode pular etapas essa semana. Eu tenho falado muito sobre isso, que processos não podem ser pulados. E quando a gente tem uma palavra, a gente olha para a Bíblia e a gente vê, olha só os passos. Primeiro, o que que eu faço? Me sujeito a Deus. Depois, resisto ao diabo. E aí ele vai fugir de mim. Então, diante das tentações, tem uma palavra na Bíblia sobre tentação. Eu não trouxe aqui para esse texto, porque é um outro texto. Eu acredito que tenha no devocional também. Mas, diante da tentação, a gente não dá bobeira. A gente não fica ali, porque não? Dessa vez eu vou ser forte, né? Não! Senhor, me sustenta. Eu não sou forte sem o Senhor.
Sem o Senhor eu não sou forte. Pai, cuida de mim aqui, me afasta daqui. É em Deus. Só que tirando, sabe? Tirando o nosso controle e deixando o de Deus. Então, que na nossa vida não venhamos esperar ver a tentação, não ficamos nos permitindo, né, estar no meio de tentação. Eu costumo falar, as pessoas que já sofreram de algum vício, de alguma área, sabe? Elas não ficam indo, voltando ao lugar, né? Quantas vezes eu compartilhei aqui já sobre eu ter vivido tanta coisa na minha vida e hoje eu evito às vezes até mesmo estar é, assistindo coisas que é simples de repente para você, querido, que você assiste uma série, um filme e eu sei que para mim não vou ficar pisando ali num caminho que eu sei que vai guiar meus passos para onde eu não quero voltar. Isso é eu saber que Deus é santo e Ele espera de mim que eu me santifique também, para que esta palavra aqui não me conduza à tentação, mas livra-me do mal, ela de fato ocorra na minha vida. Então, querida, sabe, com muito carinho e amor nessas palavras, coloque muito carinho e amor nessas palavras. É um cuidado de Deus para nós, sim, é um cuidado. Mas Ele espera que nós venhamos não nos ligar somente nessa frase, mas nos lembrar de reconhecer que Ele é o Pai Santo, Deus poderoso, que Ele espera que nós reconheçamos isso. Ele espera que nós coloquemos a nossa vida nas mãos dele do começo. Antes de tomar qualquer atitude, colocar ele à frente, para que ele conduza de fato os nossos pés a não cair em tentações. E assim venha nos livrar do mal. Então, se por acaso cairmos, se por acaso praticarmos aquilo que é mal, saiba que ainda tem jeito. Ele espera que nós nos arrependamos e venhamos pedir perdão. E ele vai nos conduzir novamente pelo caminho. Então, que hoje sejamos conduzidas, que hoje venhamos receber, entender, viver a paternidade de Deus. Ele quer cuidar de você. Vamos orar? Senhor, realmente nós queremos que nos livre do mal, principalmente daquele que está dentro de nós, disfarçados em nossas más escolhas e decisões precipitadas. Conduza-nos, Senhor, ao caminho do arrependimento e faça a tua vontade em nós. Amém. Amém, querida? Deus abençoe tua vida, viu? Que o Espírito Santo esteja aí com você, que o Senhor ministre ao teu coração esta palavra com muito amor, como você possa receber o cuidado de Deus nesta palavra. Amanhã estamos aqui de volta para mais um devocional. Obrigado por estar até aqui. Todos que têm chegado lá no canal, Deus abençoe a vida de vocês. Esteja com vocês, fortalecendo. Se você sentir desejo no teu coração, compartilhe este áudio com outras mulheres cristãs que estão, né, na caminhada para serem fortalecidas no Senhor. Amém? Até amanhã. Até lá.